pro relato de hoje, que foi pedido ontem esse relato, que é Resgate de uma Alma, um pedido de socorro. O nome não é estranho, parece que eu já contei, mas vamos ver, né? Porque às vezes vem títulos parecidos. E enquanto isso, vai deixando seu voto, tá? Vai deixando seu voto, bolacha o biscoito. Que o relato não é assim, é longo. Ah, tá, é um relato longo. Vou ler ele aqui, ó. Tá, é um relato que, assim, tem 8 páginas. Mas são... É longo. Então, prepare-se, faça xixi, pegue a sua bolacha, o seu biscoito para assistir. E vamos que vamos. Tá tudo rolando certo? Tá, vamos lá. Oi, Ana, boa noite. Conheci seu canal há pouco tempo, faz uns 3 meses, e me viciei logo no primeiro vídeo assistido. Tenho centenas de relatos, mas de todos, esse foi o mais marcante de todos. De todos, esse foi o mais marcante. E quero dividir com vocês todos assombrados. Com você e todos os assombrados. Me chamo Fulana e vou contar um relato de muitos que tenho. Aconteceu agora no final do mês de agosto de 2018. É um relato pequeno, só tem 9 páginas e 4.620 palavras. Pode contar sem medo, pois não tem nomes. Eu tenho 32 anos, sou casada, tenho 2 filhos, uma menina de 17 anos que não mora comigo e um menino de 11 anos. E já sou vovó de uma linda bonequinha de 1 ano. Moro no Rio de Janeiro. Hoje sou médium de Umbanda. E desde os meus 6 anos, sempre frequentei terreiros com meus pais, que também eram médiums. Mas com o tempo, a minha mãe mudou de religião e tive que acompanhá-la. Tentei diversas religiões, como católica, evangélica, mas sempre me sentia um peixe fora d'água. Eu não era feliz, eu sentia falta de algo. Os anos se passaram e 20 anos depois voltei a frequentar novamente terreiros de Umbanda, onde me sentia em casa. Me sentia completa, como se tivesse voltado para casa. Enfim, entrei para a corrente novamente em 2015 e comecei o meu desenvolvimento mediúnico e hoje sou médium de incorporação e trabalho com várias entidades. Mediunidade de intuição, sonhos e clarividência, só que essa, por medo de ver espíritos, eu tenho medo e ela não é tão desenvolvida quanto as outras. A clarividência. Pelo menos eu achava que era só isso. Eu tive certeza que a minha mediunidade, não só essas que citei, eu tive certeza que minha mediunidade não eram só essas que citei acima, eu acho. Ou eram só essas que citei acima. Eu me enganei, Ana. Saí de casa onde desenvolvi a minha mediunidade em abril deste ano, de 2018, e fiquei lá 3 anos. Saí da casa onde desenvolvi a minha mediunidade em abril deste ano de 2018. Eu fiquei lá por 3 anos. Chega de enrolação, vamos logo ao relato. Ana, eu juro por tudo que é mais sagrado, o que eu vou contar aqui é a mais pura verdade. Eu moro em um bairro onde se encontra, no momento, muito violento, por conta do tráfico de drogas e muitos assaltos. Por conta disso, levo meu marido no ponto de ônibus todos os dias. Ele trabalha à noite como conferente numa empresa de utilidades domésticas. E ele e a minha filha também são médiums. Eles são clarividentes, só que não são desenvolvidos como eu. Tudo começou dia 23 de agosto, agora de 2018, quando em mais um dia de rotina fui levar meu marido até o ponto de ônibus. Naquele dia foi tudo normal, como todos os outros dias. Passei a tarde assistindo TV, fiz o almoço e enquanto meu marido dormia e almocei, tudo normal.
Meu marido acordou como de costume às 4 da tarde, dei o almoço a ele, conversamos e quando deu 6 horas, ele começou os preparativos para mais uma noite de trabalho. Passou sua roupa, tomou seu banho e se arrumou. Quando deu 7h30 da noite, partimos para o ponto do ônibus, tudo normal como de costume. Chegando lá, próximo ao ponto, tem uma lojinha que pertence a um conhecido nosso e nela tem TV do lado de fora da loja e estava passando o jogo do Flamengo. Como meu marido é vascaíno e eu e o nosso conhecido somos flamenguistas, ficamos zoando ele. Mas, Ana, do nada me deu uma angústia tão grande, mas tão grande que eu pedi um abraço do meu marido e senti que aquele abraço seria o último. E uma lágrima escorreu dos meus olhos. Credo. Disfarcei e limpei as minhas lágrimas e fiquei abraçada, sentindo seu cheiro com aquele aperto no peito. Quando veio uma mulher e cochichou com o nosso conhecido algo sobre um carro que havia acabado de passar, mas eu não consegui ouvir direito devido à bagunça que havia no bar, pois outras pessoas assistiam o jogo. Não liguei muito e continuamos a conversa e a zoação, e logo o ônibus do meu esposo veio. Nos despedimos e ele embarcou no ônibus. E na volta para casa, com o coração apertado, eu orava a Deus para que enviasse anjos para protegê-lo durante o percurso até o trabalho e na volta também. E quando cheguei em casa, como de costume, começamos a conversar pelo WhatsApp, pois é a única coisa que temos para nos comunicar, pois ele trabalha à noite e eu de dia, e mal conversamos. E surgiu o assunto que eu estava com uma angústia e estava triste, com um pressentimento ruim, e ele, como sempre, me acalmou e disse que não ia acontecer nada com ele. Pedi um tempo e ele disse que iria tomar banho. Pedi um tempo a ele e eu disse que iria tomar um banho, mas não fui. Eu só queria mesmo um tempo para fazer uma oração. Orei a Deus pedindo para proteger todos os meus familiares e amigos e que tirasse aquela angústia e tristeza do meu peito. E logo após a oração, voltei a bater papo com ele. E ao mesmo tempo entrei no Facebook e lá tinha uma página de notícias do bairro que havia acabado de assinar. Entrei no Facebook e lá tinha uma página de notícias do bairro. E lá dizia que haviam acabado de assassinar 3 rapazes do meu bairro e tinham desovado um deles perto da minha casa. E eu, ao ler aquela notícia, eu fiquei muito triste, como se fosse um conhecido meu. E, Ana, algo me cutucava para ir até o local da desova. E eu nunca saí de casa para ver as pessoas mortas que aparecem aqui, mas aquele caso eu não sosseguei. Algo me dizia para ir até ele, para ir até lá. Até ele, não sei. Esperei meu marido chegar no trabalho, nos despedimos e assim fiz. Eu fui lá, Ana. Chegando lá, havia pessoas vendo o corpo e algumas tirando fotos do falecido. E com um sentimento de tristeza, comecei a falar com Deus que, independente do erro dele, eu pedia por misericórdia pela sua alma, pois eu sabia que a alma dele estava apavorada e com medo. E pedi também que confortasse os seus familiares. E por um momento ficamos eu e ele, o cadáver. E eu conversei com ele. Eu disse que era para ele ir para a luz, que ele não sentisse medo. Era um rapaz jovem, aparentando seus 25 anos. Estava amarrado igual um bicho, cheio de tiros na cabeça. Ana não tinha cara de bandido, e sim cara de acabado por causa das drogas. Senti muita pena, Ana, muita tristeza mesmo por ele. Logo veio um senhor e me viu conversando com no mínimo dívida de droga, né? Logo veio um senhor e me viu conversando com o falecido e me perguntou se eu conhecia ele, e eu disse que não.
mas que eu sentia muito pela família dele e estava pedindo a Deus que confortasse sua família e que a sua alma encontrasse paz. Não demorei muito lá e vim logo embora. No caminho de volta para casa, eu chorava e orava a Deus pelo rapaz e a sua família. Chegando em casa, assisti TV até dar o horário da janta do meu marido. Quando foi meia-noite, ele voltou a falar comigo no seu horário de janta. Então comentei com ele que tinha ido ver o tal falecido e ficamos conversando sobre como andava a noite de trabalho dele, entre outros assuntos. Logo voltou ao trabalho e eu fui dormir. No dia seguinte, numa sexta-feira, dia 24 de agosto de 2018, como de costume, ele chegou em casa pela manhã, tomou café comigo e foi dormir. Passei a sexta-feira tranquila e, como de costume, fiz meus afazeres de dona de casa e à noite fui levar meu esposo no ponto de ônibus e na volta para casa o meu filho de 11 anos pediu para ir na festa de aniversário do seu amigo. Eu deixei, fui para o meu quarto assistir novela e conversar com o meu esposo pelo WhatsApp quando deu o horário dele de trabalho, 10 horas da noite. Despedimos e continuei a assistir TV. Mas, Ana, do nada, me deu uma forte dor de cabeça e um medo muito grande de ficar dentro de casa. Uma sensação inexplicável. Como vou sentir medo de um lugar onde a gente se sente mais segura que a nossa casa, né? Enfim. E nesse mesmo tempo, do nada, Ana, veio um cheiro de feijão tão gostoso que me fez até sentir fome. Mas não tinha ninguém cozinhando feijão às 10h40 da noite. Não porque eu não sou sua vizinha, porque se fosse aqui, tranquilamente teria cozinhando feijão até 1h da manhã. Enfim, lá não, né? Não tinha ninguém cozinhando feijão 10h40 da noite. Era impossível aquele cheiro vir do vizinho, porque as janelas da casa e a porta estavam fechadas. Só um intervalinho aqui, por favor. Matheus, abra a porta pro Rabinho aqui, por favor, que ele tá querendo sair doidão aqui. Voltando. E o cheiro ficou por volta de uns 2 minutos, aquele cheiro de feijão gostoso. Por uns 2 minutos e sumiu, como apareceu. Do nada, e levando todo o medo... Peraí. E o cheiro de feijão ficou por volta de uns 2 minutos e sumiu assim como apareceu, do nada, e levando todo o medo e a dor de cabeça que eu estava sentindo. E aí logo peguei no sono. Acordei 11h30 da noite com o meu filho, que havia acabado de chegar em casa da festinha do seu amigo. Ele trouxe bolo e docinhos para mim. E ali mesmo na cama comi, cheia de sono. Levantei da cama, tomei banho e voltei a dormir. No dia seguinte, sábado, dia 25 de agosto de 2018, meu esposo chegou, contei o ocorrido a ele e ele também achou estranho. Achou estranho o dia, achou estranho. O dia, como sempre, seguiu sua rotina e à noite, depois de levá-lo ao ponto de ônibus, fui para a gira de um terreiro que como estou sem casa no momento, eu estou visitando vários terreiros e chegando lá, eu contei sobre o acontecido com o meu amigo. Contei para um amigo meu sobre o acontecido. E ele me disse que foi a minha preta velha que me visitou levando a cura para minha dor de cabeça e levando também o medo que estava sentindo. Quando cheguei em casa, a minha casa fedia a mijo de gato, principalmente no banheiro. No domingo, dia 26 de agosto, pela manhã, meu esposo chegou do trabalho e reclamou do gato. Pois além do fedor de xixi, ele também havia feito cocô. E disse a ele que não era para brigar com o gato, porque ele não era acostumado a fazer esse tipo de coisa dentro de casa e por algum motivo que eu ainda não sabia, ele estava marcando o território. Mas no fundo eu sabia que havia algo errado. Bom, tomamos café, arrumamos a casa e depois do almoço deitamos para descansar. Estávamos cansados, ele do trabalho e eu da gira, e fomos dormir.
E ele acordou às 4 da tarde para assistir o jogo do Flamengo e eu continuei a dormir. Acordei por volta das 6 horas e estava meu marido assistindo o jogo na TV do quarto, meu filho e o amigo dele, aquele que ele foi na festa de aniversário, estavam no computador jogando e eu peguei o meu celular e fui ouvir seus relatos de sábado, que havia perdido por causa da gira. Já no finalzinho da live, ouvi uma risada macabra, mas achei que eram os meninos no computador rindo de alguma coisa e não liguei muito para aquele evento. E por volta das 9 da noite, já na sala, resolvemos lanchar e escutar música. E do nada, Ana, veio um cheiro de podre. E eu briguei com meu marido porque ele tinha soltado... por que ele tinha soltado um pum perto de mim? Muito fedorento. Mas ele disse que não havia feito nada, não. E eu questionei, você tem certeza? E ele disse que sim, que ele não tinha feito nada, não. E como médium de intimação, intuição, seria isso? Algo me disse que aquele cheiro era espiritual. E eu logo disse, vá embora, aqui não é o seu lugar. Eu não quero falar com você. E Ana, imediatamente aquele cheiro desapareceu. Fiquei preocupada e disse ao meu marido que no dia seguinte eu iria limpar a casa e fazer um defumador e que se fosse algum espírito das trevas iria sair de lá de casa. E ele disse que não era nada, não, que era para eu ficar tranquila. Quando foi por volta das 11h40, resolvemos deitar, tomamos banho para ir dormir, mas aquilo não saía da minha cabeça. Ao sair do banheiro, estendi a minha toalha na porta do quarto e o meu gato miava muito, Ana. Um miado grosso. Sabe aqueles miadão assim? Um miado grosso e eu me sentindo observada. Fiquei olhando para o extenso corredor que dá na cozinha. Fiquei olhando para ver se eu via alguma coisa e não vi nada. Meu marido me observou meio tensa e perguntou o que estava acontecendo. E eu disse a ele que tinha algo errado e que o gato não estava normal. Ele me respondeu que não era nada, não, que o gato estava no cio. Deitei e ele logo pegou no sono, mas eu fiquei acordada escutando os miados do gato. Custei a dormir porque eu sentia algo errado o tempo todo. Fiz uma oração e consegui dormir. Já na manhã da segunda-feira, no dia 27 de agosto, conversei com meu marido que não estava nada bem. E levantei disposta a limpar a casa e fazer limpeza espiritual da casa, que se houvesse alguma energia ruim ia sair. Tomamos nosso café e começamos os afazeres de casa. Ele foi lavar a roupa e eu limpar a casa. E o meu filho seguiu a rotina dele escolar. Ana, cada cômodo da minha casa que eu limpava, eu sentia arrepios, como se algo me seguisse, sabendo que eu estava limpando a casa para expulsá-lo de lá. Por fim, quando eu entrei em um quartinho que guardamos ferramentas e onde fica a mesa do computador, e onde eu guardo as velas e os defumadores, senti uma energia muito forte que chegou a arrepiar o couro cabeludo, como que se quisesse falar, aqui você não vai limpar. Foi aí que eu tive certeza que havia algo errado. Na mesma hora, falei com meu marido e ele, assustado, me confessou que naquela madrugada algo queria levá-lo a algum lugar por desdobramento e ele se recusou. E ao voltar, ele viu uma escuridão. E quando chegou na cama, ele viu uma vela acesa. Só que quando ele retomou a consciência, olhou novamente e não havia vela alguma. Ele disse que sentiu vontade de chutar a vela, mas ficou com medo de se queimar. Ele achou que foi só um sonho e eu disse que não foi só um sonho. Disse a ele que aquela vela poderia ser um aviso que alguém tivesse feito macumba para ele e que alguém queria mostrar quem fez ou como foi feito. E disse que se tivesse uma próxima vez, ele iria... Se tivesse isso uma próxima vez,
que ele iria, para ele ir. Talvez fosse o mentor dele querendo mostrar algo a ele. Se ele tivesse uma viagem astral, para que fosse. Bom, e contei da risada que eu ouvi, mas ele disse que não tinha ninguém em casa, a não ser nós dois, que os meninos estavam na rua jogando bola. Bom, juntei uma coisa com a outra e achei que era mesmo algo ruim dentro de casa. E assim fiz. Limpei a casa com cloro, terminando a primeira limpeza da casa, colhi ervas que tenho em meu quintal, coloquei meu branco, minhas guias inclusive é de aço, acendi uma vela e comecei a macerar as ervas, pedindo à falange dos caboclos e boiadeiros que tirassem todo o mal e energia ruim da minha casa. Enquanto o banho descansava, eu comecei os procedimentos de limpeza espiritual com amil e defumador. O que é amil? Limpeza espiritual com amil e defumador. E logo após tomamos o banho de ervas. Após o banho, acendi uns incensos e sentimos a casa leve e aconchegante. Quando foi por volta das 7:30 da noite, fui levar o meu marido no ponto de ônibus novamente, voltei para casa, conversamos pelo WhatsApp, rotina normal. Nesse dia ele foi jantar 1 da manhã. E quando deu 2 horas da manhã, nos despedimos e eu, cheia de sono, fui dormir. Eu deito do lado esquerdo da cama, onde tem janela, e meu marido no direito, onde tem um guarda-roupas. E foi aí, Ana, que aconteceu algo assombroso e sobrenatural, que já me aconteceu a coisa mais assombrosa e sobrenatural que já me aconteceu em todo esse tempo de médium espírita. Ana, eu não sei por quanto tempo eu dormi, não sei o horário que aconteceu, mas eu tive a impressão que isso aconteceu logo após eu pegar no sono. A coisa me atacou, Ana. Eu estava deitada no meu lado da cama. Eu estava deitada no meu lado da cama, acho que é isso, da cantora, tá escrito. Eu estava deitada do meu lado da cama, mas estava de lado, virada para o lado do guarda-roupas. E eu senti algo pontudo, furando os meus pés, como se fosse o gato fazendo aqueles movimentos, como se estivesse fazendo massagem que ele costuma fazer. E eu chutava ele para ele parar, porque estava me machucando. Mas ao chutar, Ana, não havia gato algum. Foi aí que a coisa percebeu que eu tinha acordado e me puxava para o lado da janela, como se quisesse que eu virasse para olhar para ele. E eu fiquei em estado de paralisia do sono. Eu não consegui me mexer e nem falar. A única coisa que eu conseguia era me segurar para não virar. Eu fiz tanta força para não virar que a coisa teve que subir na cama. Sim, subiu na cama. Eu sentia o colchão afundar. Aí que fiz mais força ainda e aquilo subiu nas minhas costas, desesperado, na tentativa de me virar. Mas eu não virei porque eu não sabia o que eu ia ver. Mas, Ana, naquele momento, não senti medo. Eu só conseguia falar com ele mentalmente que eu não ia virar, que eu não queria falar com ele. Sim, eu disse ele porque eu sentia as suas mãos e a sua força de homem. Eu tinha certeza que era um homem. E eu comecei a rezar todas as rezas que eu sabia. E aquilo foi se acalmando e me largando. E por um milagre eu voltei a dormir. Por um milagre mesmo, porque a gente não volta a dormir por uns dias depois de uma coisa dessa, né? Então, por um milagre, voltei a dormir. Pela manhã do dia 28 de agosto, terça-feira, exatamente às 6 da manhã, escutei barulho na porta da cozinha e logo despertei, achando que era a coisa fazendo arruaça. Achando que era a coisa fazendo arruaça na cozinha. Mas graças a Deus era o meu marido chegando do trabalho. E como de costume, ele achou que iria me encontrar dormindo. Mas não, Ana. Ele me encontrou com os olhos arregalados e perguntou
o que havia acontecido, porque eu estava acordada aquela hora e com cara de assustada. Imediatamente eu disse tudo o que aconteceu. E mais uma vez, com cara de assustado também, ele me disse que viu a coisa no tal quartinho que mencionei. Ana, certeza absoluta que não foi sonho. Quando levantei meu braço direito e as minhas costas... Quando levantei... peraí. Ana, certeza absoluta que não foi um sonho. Quando levantei, o meu braço direito e as minhas costas, onde ele apoiou o seu joelho, doía muito. E não tinha como ser de ter dormido de mau jeito, porque eu fiquei deitada do meu lado esquerdo do corpo. E ele disse que, ao entrar em casa, percebeu uma sombra que olhava para ele e se escondeu por 2 vezes. E ele achou estranho, achou que era alguém dentro de casa. E ao vê-lo entrar, tentou se esconder. E ele tirou o sapato e rapidamente foi a esse tal quartinho ver quem estava lá. E ao entrar, não havia nada nem ninguém. Ele disse que realmente era a silhueta de um homem. Na hora, chegou a cogitar que era eu. Tinha colocado outro homem dentro de casa, porque, como eu disse, ele também é médium. E ele me disse que depois que se despediu de mim, ele disse que sentiu que algo dizia que havia um homem na cama dele. E ele disse que foi tão forte que ele sentia a cama quente. E por conta disso achou que eu estava traindo. Só que ao chegar em casa percebeu o que havia acontecido. Era o mentor dele querendo avisar que eu estava em perigo. Naquele mesmo dia procurei uma casa espírita de uma mãe de santo conhecida minha e era dia de passe de caboclos. Contei toda a história do acontecido comigo aquela madrugada. E ela me disse que era um egum que estava na escuridão, que provavelmente, por eu ser médium, foi me procurar pedindo ajuda. Me ensinou um trabalho que eu tinha que fazer naquela mesma noite, que devia entregar para as almas para encaminhá-lo à luz. Tomei o passe, o caboclo me disse que eu era muito formosa e que a minha coroa era muito linda e iluminada. Após o passe, depois de se encerrar os trabalhos, voltei para minha casa e comecei a fazer o que a mãe de santo mandou fazer. Cheguei em casa por volta das 10 da noite e comecei a fazer. E conforme eu fazia, eu olhava para o lado de fora do quintal e comecei a falar que se tivesse algo lá em casa que era para ir embora, que eu não poderia ajudar mais do que eu estava fazendo por ele. Que era para ele seguir com a preta velha que eu trabalho, que se chama Vovó Cambinda, que ela iria encaminhá-lo à luz. Que não era para ficar na minha casa, porque ali não era o lugar dele. E Ana, conforme eu falava, a luz da varanda piscava. Foi aí que tive certeza que ele ainda estava ali, mas por conta da limpeza espiritual do interior da casa, ele não entrava mais, mas ficou do lado de fora do quintal. E foi aí que eu conversei com ele, expliquei para ele que ele precisava seguir com ela, que ela iria ajudá-lo, que era para ele esquecer se alguém tivesse feito algum mal a ele, e era para ele seguir em paz com ela. E ao terminar de fazer o trabalho, esperei esfriar e entreguei as almas como foi ensinado. Logo após isso, fiz outro procedimento que tinha que fazer. Eu teria que cruzar as portas de entrada da casa para ele não entrar novamente em casa. Após isso, tranquei a porta e fui para o meu quarto. Não demorou muito, ouvi batidas no portão. Era alguém me chamando. Mas como era tarde da noite, eram umas 11h40 da noite, e eu tinha acabado de colocar a oferenda, pensei comigo, vou lá, né? Eu vou lá nada, vai que é coisa me chamando. Fiquei mesmo debaixo da minha coberta, bem quietinha. Coloquei os fones de ouvido para não ouvir.
e fiquei à espera da janta do meu marido, esperando ele para conversar pelo WhatsApp. No dia seguinte, quarta-feira, dia 29 de agosto, despachei a oferenda como foi ensinado. O dia seguiu a sua rotina normalmente e quando foi à noite, depois que meu marido seguiu novamente para o trabalho, a minha filha chegou em casa com a minha netinha. Brincadeiras com a bebê e papo vai, papo vem. Minha filha me disse, com os olhos arregalados, que tinha acontecido algo com ela na noite anterior. Que ela jurava que era verdade, que eu acreditasse nela. E eu logo disse, o que aconteceu? Ana, ela me relatou que quando ela chegou ontem, ela chamou no portão e eu não atendi. Mas como a minha mãe mora ao lado, ela atendeu o portão e pôs ela para dentro. E ela me relatou que quando ela estava na pia da cozinha, lavando a mamadeira da bebê, ela sentiu alguém atrás dela mexendo no fogão. Ela, achando que era o meu sobrinho, se virou para falar com ele. Só que quando ela se virou, ela viu uma sombra olhando para ela. E quando percebeu que tinha sido visto, a sombra correu para fora da casa. Ela disse que repreendeu na hora aquilo que estava lá. Aí eu disse a ela que eu acreditava nela e contei toda a história. E ela ficou chocada e cheia de medo de ficar lá em casa. Eu disse a ela que não precisava se preocupar, que eu já tinha tomado as providências de tirá-lo dali. Na hora que fomos dormir, fui trancar a porta e, como não achei a chave, voltei ao quarto e procurei no pescoço do meu... Hã? Na hora que fomos dormir, fui trancar a porta e, como não achei a chave, voltei ao quarto e procurei no pescoço do meu filho, porque ele tem essa mania de pendurar a chave no pescoço e não estava lá. Então resolvi colocar um porrete que eu tenho atrás da porta para fechar e segui o corredor até a cozinha. Nisso, Ana, no corredor não há muita luz e na hora que estava chegando próximo à cozinha, eu vi uma luz passar muito rápido na minha frente, como se fosse um raio. E, Ana, não tinha como aquela luz estar ali. Na mesma hora, eu senti como se fosse um sinal do rapaz em agradecimento por ter encontrado a luz. Na hora, fiquei muito feliz porque eu tinha certeza que ele estava bem. Contei para minha filha e fui deitar. Logo depois, conversei com meu marido sobre o ocorrido e ele disse a mesma coisa que o rapaz veio agradecer. Já terminado a hora da janta dele, eu fui dormir. E naquela mesma noite sonhei que estava em um lugar aberto e iluminado, mas não era luz solar, era apenas um lugar iluminado. E nesse lugar chegavam pessoas, em caravanas de ônibus. Acho que foi o rapaz me mostrando onde ele estava. E no dia seguinte, conversando com meu marido, juntei as peças do quebra-cabeça. Tive certeza que nada foi por acaso que senti aquela angústia. Na hora que o carro passou com o corpo, a alma dele me reconheceu como médium e que eu poderia ajudá-lo. A tristeza por alguém de sua família provavelmente orou para ele sair dessa vida de usuário de drogas, mas não conseguiu tirá-lo em vida. E um ser superior me escolheu para fazer o resgate de sua alma. Algo me levou até o corpo daquele rapaz lá que foi desovado perto da casa dela. Algo me levou até o corpo e aquela dor de cabeça que havia sentido provavelmente era por conta dos tiros que ele levou. E como ele estava colado em mim, eu sentia suas dores, angústias e tristezas. A risada macabra era algum ser das trevas atrás dele, perturbando-o, e eu pude ouvir a sua risada macabra. O desdobramento do meu marido era ele tentando mostrar...
o rapaz tentando mostrar ao meu marido algo, mas só conseguia pedir luz. A vela, talvez, é isso? Mas só conseguiu pedir luz. Depois que limpei a casa, ele entrou em desespero ao ver que teria que deixar a casa. Por isso me puxou desesperadamente para ajudá-lo. A sombra se escondendo do meu marido no quartinho, provavelmente assustado, se escondendo de algo que o perseguia. A sombra se escondendo do meu marido no quartinho, provavelmente era ele assustado, se escondendo de algo que o perseguia. As luzes piscando do lado de fora da casa era a presença dele. O feixe de luz que passou na minha frente foi ele agradecendo por ter encontrado a luz, e ele me levou em sonho ao lugar que ele se encontrava agora. E depois que juntei todas as peças desse quebra-cabeça, caí em lágrimas, mas dessa vez de felicidade por ter ajudado ele a seguir o caminho dele para a luz. Na sexta-feira fui a uma sessão de descarrego com um preto velho para ter certeza de que ele tinha ido mesmo embora. E a entidade me disse exatamente assim, sem eu dizer nada antes: Miss Fia, tá bem? E eu respondi que agora sim, depois do susto que levei, né? E ele disse... a criança não acreditava muito na espiritualidade, né, Miss Fia? Precisou acontecer isso para que você acreditasse, para você acreditar. Mas a Miss Fia, não fique com medo não, isso foi para você pegar a experiência, para você se acostumar e não sentir mais medo. Você não está sozinha. Procure uma casa para você seguir com a sua mediunidade, porque assim você está muito vulnerável. Você precisa de uma pessoa para te orientar. E ali eu tive certeza que eu estou na religião certa e que a minha missão não é só ajudar os vivos, é ajudar também essas almas que se encontram perdidas e amedrontadas na escuridão. Que foi a primeira vez que me aconteceu e que não vai ser a última. Terei mais almas para ajudar e levar para a luz. E tomei a decisão de voltar a trabalhar em terreiros porque é ali que eu tenho que estar. Ali é mais seguro para mim por conta da minha mediunidade avançada. Mil desculpas, Ana, pelo imenso relato. Agradeço por ter lido até aqui. Sua família é linda. Que Deus abençoe todos vocês. Beijos a todos. Muito obrigada. Amém. Queria te dizer que sempre comento seus vídeos dizendo que é como uma droga. Provei e imediatamente me viciei. Mas calma, é um vício bom. Parabéns pelo canal que leva a todos fatos que certamente ficariam escondidos com seus relatores e não seriam divulgados. Que a vida de vocês seja muito próspera. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Um beijo para você também. Obrigada por compartilhar a sua história conosco. Nossa, imagina quanta alma não tem por aí perdida. E não é fácil ser médium assim, hein?